Olá, meu nome é Felipe, sou graduando em licenciaturas em Ciências Exatas e hoje eu vou dar uma aula sobre colisões. Bom, existem vários tipos de colisões e eu vou explicar agora as colisões elásticas. Elas funcionam tipo bolas de bilhar, sabe? Quando a bola bate na outra, aí depois elas se chocam e cada uma vai para um lado. É exatamente isso. Não importa para onde as bolas vão. O importa é que elas vão cada uma para um lado e não há perdas no processo. Ou seja, nesse caso aqui, nas colisões elásticas, não a bola não quebra, a bola não racha. Isso não acontece, não tira nenhuma lasquinha da bola. Nessas situações, o que de antes é igual ao que de depois. Ou seja, a quantidade de energia cinética se conserva. E a quantidade de energia cinética total também se conserva. Ou seja, a energia cinética de antes também é igual à energia cinética de depois. Agora eu vou explicar sobre as colisões do tipo inelástica. Nesse caso, você deve pensar nas bolinhas, tipo bolinhas de argila. Por quê? Quando uma se choca com a outra, sai um monte de pedaço, uma para cada lado. Um pedaço de bola de argila para tudo quanto é canto. Ou seja, há perdas no processo. Mas mesmo assim, a quantidade de energia cinética, o que de antes, é igual ao que depois. O que muda aqui é energia cinética. Por quê? A energia cinética de antes é maior do que a energia cinética de depois. A representação disso daqui ficará algo mais ou menos assim. As bolinhas vão se chocar e quando elas se chocam, há uma perda no processo. E cada uma sai com um pedacinho da outra. A mais importante dela, essa daqui, a colisão inelástica, é importante, mas não tanto. A mais importante é a colisão perfeitamente inelástica. Por quê? Vamos falar agora sobre o Q total. O Q total de antes é exatamente igual a essa daqui. Ó. Exatamente igual da colisão do tipo inelástico, ou seja, o Q de antes é igual ao Q depois. E a energia cinética total é maior do que a energia cinética de depois. Mas, nesse caso, as bolinhas, a representação das bolinhas, elas são do tipo uma massinha de modelar, sabe? Quando elas se chocam, uma fica grudada na outra. E elas continuam grudadas uma na outra. Elas vão juntinhas para os lugares. Beleza, agora vamos para a parte divertida, a parte que todos gostam, a parte da resolução dos exercícios. Bom, aqui a gente tem um exercício e eu vou lê-lo para vocês. Se a colisão for perfeitamente inelástica, qual a velocidade após bater? Bom, temos duas partículas de massas diferentes e isso daqui é muito importante. Ele está dizendo que a colisão é perfeitamente inelástica. A gente precisa disso para resolver o problema. Bom, se a colisão é perfeitamente inelástica, o que de antes é igual ao que de depois. Então vamos usar a fórmula do quê? Da quantidade de movimento. M1 V1,
que é a partícula 1, vou chamar essa daqui de partícula 1, essa daqui de partícula 2, mais M2V2 é igual ao M1V mais M2V. Repara que eu não coloquei qual V é esse daqui. Por quê? Esse V é o V de depois, é a velocidade de depois, e ele é igual para as duas partículas. Vamos lá, substituindo. Massa 2 repara que nesse daqui, o 1 da velocidade está negativo, porque elas estão em direções opostas. Agora, a gente vai fazer as continhas, vai ficar 6 menos 1 igual ao 3V. A gente continua fazendo as continhas e isola o V, que vai dar 5 sobre 3 metros por segundo. Agora vamos para a questão número 2. Nessa questão, a colisão é elástica. Vamos lê-la. Se a colisão for elástica, qual vai ser a velocidade das duas partículas após a colisão? Uma de 2 metros por segundo e outra de 1 metro por segundo. Quando a colisão é elástica, e ele não deu aqui o valor da massa, ou seja, o valor das massas é igual, a gente simplesmente troca. Por quê? As partículas vão bater, as duas partículas vão bater lá, e elas vão, cada uma para um lado, só que elas vão trocar de velocidade entre si. Se elas vão trocar de velocidade entre si, uma vez, essa daqui, vou chamar de P1 para a partícula 1, P2 para a partícula 2. Aqui vai ser P1 e aqui vai ser P2. Essa partícula aqui, P1, que estava com 2 metros por segundo, vai ficar com 1 metro por segundo. E essa daqui vai ficar com 2 metros por segundo. Já que elas trocam de velocidade. Agora a questão da FUVEST. Uma partícula se move com velocidade uniforme v ao longo de uma reta e choca-se frontalmente com outra partícula idêntica, inicialmente em repouso. Considerando o choque elástico e desprezando atritos, podemos afirmar que após o choque... Aí tem as questões. Bom, aqui ele fala que as partículas são idênticas, igual ao exemplo anterior. E a colisão é elástica. Logo, vai ser exatamente a situação anterior. As partículas são idênticas, ou seja, elas vão trocar de velocidade entre si. E a única questão a única alternativa que fala sobre isso é a AD. A partícula inicialmente fica em repouso e a outra se move com velocidade v. Ou seja, a que estava em repouso fica com velocidade v, a que estava com velocidade v fica em repouso. Ou seja, letra D. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa de 10 kg com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo dessa arma. Bom, eu vou chamar a massa da arma de MA. A é de arma. A massa da arma é igual a 1 kg. Bom, se tem 1 kg, a gente tem que passar esses 10 gramas aqui para o sistema internacional. Eu vou chamar de P para a massa do projétil. MP é igual a 10 gramas, mas ele não pode ficar assim. A gente vamos converter para o sistema internacional, que é 0,01 quilogramas. Pronto. A gente tem tudo que a gente precisa. Por quê? E nesse sistema, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. A gente sabe que o MA, a gente sabe o MA, a gente não sabe o VA, a gente sabe o MP e a gente sabe o VP, que é a velocidade do projétil, a massa do projétil.
Bom, a gente sabe todas as incógnitas menos o VA. Então, a gente só precisa substituir e isolar. Vamos substituir. O MA é 1, a gente já viu. O VA a gente não sabe. É igual o MP, a gente sabe que é 0,01. E a velocidade, que é 400. Na verdade é menos 400, porque está na direção contrária. Bom, a gente isola tudo, vai ficar VA. Vou passar esse 400 vezes 0,01 para esse lado aqui. Vai ficar mais 4 igual a 0. E a gente passa esse 4 para o outro lado. Vai ficar VA igual a menos 4 metros por segundo. Ou seja, a velocidade da arma é igual a menos 4 metros por segundo. Um carrinho de massa M1 igual a 2 kg, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 igual a 4 kg, inicialmente repousa sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho, com a perda da energia mecânica da colisão. Ou seja, se eles saem juntos, é uma colisão perfeitamente inelástica. Essa questão, que é da Cis-Gran-Rio, a gente pode resolver da seguinte forma. O Q de antes vai ser igual ao Q de depois, por ser um sistema perfeitamente inelástico, uma colisão perfeitamente inelástica. M1 vezes V1 é igual a M2, já vou isolando o V, M1 mais M2 sobre V. Agora, a gente vai descobrir o V, que vai ser igual a 2 vezes 6 sobre 2 mais 4. V é igual a 2 metros por segundo. Com isso, agora a gente consegue descobrir a energia cinética. Energia cinética é igual a energia cinética de antes, na verdade. É igual a M1 vezes V1 ao quadrado sobre 2. Substituindo, vai ficar 2 vezes 6 ao quadrado sobre 2, que é igual a 36 joules. A gente vai agora descobrir a energia cinética de depois. Que é igual a 2 mais 4 vezes 2 ao quadrado que é igual a 12 joules. A gente subtrai os dois, esse daqui com esse daqui. A gente vai subtrair e a gente vai descobrir com isso a quantidade de joules que ele perdeu. Ele perdeu 24 joules. Quando uma pessoa dispara uma arma, vemos que ela sofre um pequeno recuo. A explicação para tal fenômeno é dada. Bom, a gente fez aquela questão. E ela explica muito bem o que acontece. Como a troca das forças acontece internamente, ou seja, entre os corpos do sistema, arma e bala, o sistema é mecanicamente isolado, portanto a quantidade de movimento deste se conserva. Ou seja, a explicação dada para esse fenômeno é pela conservação da quantidade de movimento. Ou seja, letra C, pela conservação da quantidade de movimento.